20 anos depois, e a mensagem deixada pelo Show de Truman é mais relevante do que nunca. O Show de Truman é um dos meus filmes favoritos. É muito raro que um filme seja divertido, coeso, lindamente estruturado e ainda por cima rico em detalhes. É ainda mais raro para um filme ir além disso e dar previsões precisas e impactantes sobre o mundo. Agora, vamos mergulhar na história do filme para entender o significado da vida simulada de Truman. O filme começa com um monólogo de Christoph, que estabelece a premissa principal. Truman é a estrela inconsciente do reality show centralizado em sua vida. Truman, uma criança abandonada ao nascimento, foi criado acreditando que é um cara normal, vivendo numa cidade idealizada chamada Sea Haven Island. Entretanto, o mundo inteiro de Truman é uma mentira. Eu quero viajar. Eu quero ver o mundo! Todas as pessoas que ele conhece, incluindo a própria mãe, seu melhor amigo e sua esposa, são atores pagos. A cidade de Sea Haven Island também é falsa. Na realidade, é apenas um cenário enorme localizado em uma gigantesca cúpula. Isso dá a Christoph, o diretor de O Show de Truman, quase o completo controle sobre o mundo de Truman. Isso inclui o poder de controlar o ciclo do dia e da noite e até mesmo as estrelas do céu. Cada momento de Truman é transmitido ao vivo ao redor do mundo, financiado pela publicidade dos produtos que estão inseridos no seu dia a dia. Quer que eu faça um copo deste novo achocolatado? É feito só com cacau natural das montanhas da Nicarágua. O que o Show de Truman tentou te avisar e você não percebeu? É isso que eu vou te provar até o final desse vídeo. No início do filme, nós vemos Truman em frente à câmera do seu espelho, fingindo ser um explorador enquanto se prepara para o trabalho. É como se fosse outro dia comum na vida de Truman, com ele dizendo olá para as vizinhas, fazendo um café, entrando no seu carro. Mas justamente nesse momento, uma luz do estúdio cai do céu bem na estrada em frente à sua casa. Que é isso? Então Truman vai até o objeto que tem um escrito Sirius, referindo-se à estrela mais brilhante no céu noturno. E de forma assustadoramente estranha durante sua viagem para o trabalho, o rádio começa a noticiar que destroços de um avião estão caindo do céu para explicar à luz do estúdio que Truman encontrou. Está pensando em voar? Não. Não, ótimo. Uma aeronave com problemas começou Então o radialista começa a falar dos perigos de voar, que é uma das primeiras de muitas formas sutis que Christoph usa para influenciar Truman a permanecer na ilha através do medo. Ele é subconscientemente controlado e manipulado de muitas maneiras ao longo do filme, como quando o chefe de Truman solicita que ele feche um negócio em outra ilha, o que exigirá uma viagem de barco. Ao fazer isso, o chefe está despertando a aquafobia de Truman, já que vemos que ele é incapaz de sequer entrar no barco. Essa fobia é revelada como mais uma manipulação subconsciente de Truman. Todo esse dia pareceu muito estranho para Truman. Ele passa a suspeitar até mesmo da sua esposa Meryl, que ostensivamente exibe sua nova ferramenta de cozinha que ganhou na loja, exibindo-a quase como se estivesse fazendo propaganda. Quando sai com seu melhor amigo Marlin, o comportamento de Truman começa a ser estranho e ele menciona seu desejo de sair da ilha e ir para Fiji. Marlin percebe que Truman está começando a despertar, então ele rapidamente derruba a ideia. Ele não quer que Truman fuja, isso arruinaria todo o reality. Na próxima cena, nós vemos que Truman foi até a praia, onde ele relembra o trágico acidente de barco que aparentemente matou seu pai e desencadeou nele a aquafobia. Com o colapso de Truman se intensificando, nós vemos a audiência aumentando. São essas as cenas iniciais para ilustrar que a ficção de O Show de Truman só pode funcionar enquanto Truman acreditar e se entregar a essa falsa realidade. É vital para o reality O Show de Truman que Truman não possa fugir do seu enclausuramento ou descobrir sobre ele. Se isso acontecer, todo o seu mundo irá colapsar. As maneiras de Christoph manter a ilusão de Truman são os aspectos mais marcantes, enquanto seus medos mais profundos são explorados. Por exemplo, a aquafobia de Truman é perfeita para mantê-lo preso na ilha.
Truman também é constantemente bombardeado por propagandas e mensagens subliminares para induzir o medo de voar. É necessário esse alarmismo desenfreado para manter a ilusão de Truman viva. Pode acontecer com você. Entretanto, dessa vez, isso começa a se enfraquecer. Truman ainda fantasia sobre pegar um voo para Fiji. A aquafobia ainda é forte, mas é revelado que isso provavelmente se origina da culpa não resolvida sobre a morte do pai. Mas não é apenas o medo que influencia Truman. O controle que Christoph tem sobre seu mundo é total. Basicamente, tudo que Truman faz diariamente tem um propósito secreto e a TV que ele assiste reforça a mensagem. A mídia sempre traz manchetes persuasivas sobre qualquer coisa que queiram que Truman acredite. Até pessoas com quem ele tem conversas banais durante o dia são, na verdade, falas pré-gravadas e afirmações positivas. E assim como Truman, estamos sendo constantemente bombardeados com publicidade apenas para nos manter inconscientes das ilusões da ideologia moderna. Todos os dias a sociedade nos diz quem nós somos, o que deveríamos fazer e quem são os nossos inimigos. Assim como Truman, somos encorajados a ignorar as pistas de que estamos vivendo uma mentira. Somos feitos para nos tornar meros peões na Matrix, e todos que aceitam a ilusão social ajudam a perpetuá-la. Isso significa que muitas pessoas bem intencionadas e racionais são envolvidas e se tornam porta-vozes de um sistema em declínio. As rachaduras estão presentes tanto na realidade quanto na ficção, mas existem exclusivamente em um nível pessoal para Truman, ao contrário do nível societal que estamos começando a perceber. A ilusão generalizada na sociedade em O Show de Truman é óbvia e literal. Trata-se da premissa do próprio filme, mas como podemos traduzi-lo para o nosso mundo? Bom, é aí que as coisas ficam interessantes. Hábitos é o conjunto de disposições, comportamentos, atitudes e valores internalizados pelos indivíduos através da socialização. O hábitos influencia a forma como as pessoas percebem, pensam e agem dentro de uma determinada sociedade. A sociedade se baseia em uma enorme quantidade de regras e expectativas não explícitas. É mais como uma habilidade aprendida do que uma decisão consciente. Alguns aspectos abstratos do hábito são quase invisíveis, porque parecem tão naturais para nós, como, por exemplo, o hábito de esperar sua vez em uma fila. Em muitas culturas é considerado uma norma social respeitar a ordem de chegada e aguardar pacientemente até que seja sua vez de ser atendido. Esse comportamento é tão internalizado que, na maioria das vezes, não questionamos sua validade ou sua origem social. Simplesmente seguimos essa prática de forma automática, sem pensar muito sobre isso. Mas a verdade é que esse tipo de comportamento é de extrema importância, pois todo o sistema entraria em colapso sem isso. Seu gosto musical ou sua comida favorita também são influência do hábitos. O Show de Truman fornece uma representação literal de como o hábitos pode parecer. Os atores em O Show de Truman agem de maneiras para perpetuar a essência do reality show. A diferença fundamental entre ficção e realidade é o incentivo. No Show de Truman, os atores são pagos para desempenhar seus papéis. Mas, no mundo real, as pessoas desempenham seus papéis sociais porque o hábitos em si as condicionou a isso. Na verdade, todos são atores. Tenham ciência disso ou não, todos fazem com que a ilusão se torne realidade. O que o Show de Truman nos mostra é que quando o hábitos é transformado em algo muito distante de uma sociedade autêntica, começam a surgir rachaduras. As mentiras começam a se perpetuar, o ego se coloca no caminho e o poder corrompe. A sociedade começa a se desfazer, gerando um efeito cascata que afeta toda a civilização. Ao longo do filme, vemos Truman gradualmente despertar para a ilusão que consumiu sua vida. Isso inevitavelmente causa uma ruptura em todo o sistema. Quanto mais Truman se aproxima da verdade, mais rápido a ilusão desmorona e, consequentemente, mais resistência ele enfrenta. Assim como no Show de Truman, a ilusão permeia o nosso mundo, moldando o nosso modo de viver. A influência significativa da mídia e das redes sociais se tornam poderosas ferramentas de empresas e corporações, nos colocando num verdadeiro jogo de dados. Com os valores corporativos sendo cada vez mais estimados, as pessoas são manipuladas pela propaganda e pela publicidade. As empresas utilizam a democratização das redes sociais como uma ferramenta poderosa para fazer publicidade e aumentar seus lucros. As empresas coletam uma quantidade significativa de informações pessoais dos usuários nas redes sociais,
muitas vezes sem o pleno conhecimento ou consentimento das pessoas. Esses dados podem ser usados para segmentar anúncios de forma agressiva, criar perfis detalhados e até mesmo vendidos a terceiros, comprometendo a nossa privacidade e a nossa segurança. Isso influencia os nossos valores, pois com a nossa privacidade invadida, somos mais facilmente manipulados a perpetuar o ciclo, o que nos afasta cada vez mais da autenticidade e da verdade. As suspeitas de Truman em relação à realidade são novamente despertadas quando seu pai, que ele presume estar morto, aparece em seu caminho para o trabalho vestido como mendigo. O pai de Truman é rapidamente levado em um ônibus antes que Truman possa ver seu rosto. Mas ele percebe que algo está acontecendo. Então ele se aproxima de sua mãe, que tenta explicar o reaparecimento do pai, sugerindo que ele está apenas louco e teve alucinações. Dessa vez, isso não convence Truman. Vamos relembrar agora a paixão de Truman e o aviso. Enquanto Truman começa a vasculhar essas coisas antigas, o filme faz um flashback para os anos de faculdade de Truman e um encontro genuíno que ele teve com uma mulher chamada Lauren. Lauren deveria ser uma personagem secundária, mas os dois se atraem e compartilham uma conversa em um momento romântico na praia. Lauren, que na verdade se chama Sylvia, sai do personagem para tentar revelar a Truman que toda sua realidade é falsa. Sylvia tenta explicar que o mundo de Truman é uma mentira, mas é interrompida por um homem que se diz seu pai e afirma que ela está falando besteira. O quê? Lauren, querida, de novo não. Espera aí, quem é você? Eu sou o pai dela. O quê? Eu nunca ouvi Vamos. antes. A gente não estava fazendo nada. Vamos Ele embora. está mentindo. Vamos Truman, embora. por favor, não Não, acredita não. nisso. Conforme Truman começa a relembrar disso, é revelado que ele ainda anseia por ver Sylvia, chegando a recriar o rosto dela a partir de revistas de moda, porque Sylvia é a única coisa real neste mundo falso. Mais tarde, é revelado que Truman está obcecado com Fiji, pois ele acredita que Sylvia tenha se mudado para lá. Truman começa a perceber cada vez mais coisas suspeitas. De repente, seu rádio começa a descrever especificamente cada movimento seu em um aparente mau funcionamento. Truman também tenta se aproximar do cenário ao fundo, mas sempre é afastado de lá. Essa sequência de eventos leva suas suspeitas a um ponto crítico. Truman conclui parecer que todo o seu mundo gira em torno dele de alguma maneira estranha. Temendo que esteja enlouquecendo, ele levanta essas questões para o seu melhor amigo, que tenta ignorar tudo e, em resposta à sua crescente desconfiança, Truman se isola ainda mais, sugerindo que tudo está bem e que ele está apenas sendo estranho. Na verdade, agora que vai começar a incansável tentativa de Truman para descobrir a verdade. Sua mãe então mostra fotos falsas dele com o Monte Rushmore e até mesmo a televisão exibe um programa sobre os benefícios da vida em uma cidade pequena. Mas agora as coisas não funcionam como costumavam. Ele vê que a sociedade em que vive começa a ruir. Após perceber que sua esposa está cruzando os dedos em suas fotos de casamento, Truman segue até o trabalho, apesar das várias tentativas de figurantes de atrasá-lo e impedi-lo de ver a cirurgia em que sua esposa estaria ajudando. Truman invade o hospital e vê a falsa cirurgia sendo encenada por atores que tentam improvisar e não têm ideia do que estão fazendo. Determinado a sair, Truman visita uma agência de viagens. Nesse ponto, Truman já teve o suficiente, está determinado a partir. Ele quer escapar dessa sociedade doente. Então ele tenta reservar um voo para Fiji, mas o atendente diz que estão todos esgotados por pelo menos um mês. Truman até tenta pegar um ônibus para sair, mas convenientemente ele quebra logo antes de partir. Truman então, sentado em um carro em casa, espera sua esposa voltar do trabalho. Quando ela volta, ela entra no carro e ele aponta a regularidade mecânica das pessoas que passam pela rua. Insatisfeito com a reação irreal dela a isso, Truman tranca o carro e leva Meryl em uma viagem improvisada. Para todos ao seu redor, ele parece estar tendo um colapso. Ele está quebrando os hábitos podres que o cercam. Mas então, instantaneamente, um engarrafamento começa a parar Truman em seu caminho. Truman finge voltar para casa, o que dispersa completamente o tráfego, e em seguida vira imediatamente e segue em frente, saindo dos subúrbios e entrando na estrada. Quando eles chegam à ponte que separa Truman do continente, parece que sua aquafobia vai impedir seu plano de fuga. Todos os seus medos construídos são a única barreira para sua liberdade. No entanto, Truman supera
supera esses medos, fechando os olhos e forçando Meryl a dirigir enquanto ele mantém o acelerador pressionado. Uma vez que eles passam pela ponte, outros obstáculos são colocados por Kristoff para tentar impedir Truman de escapar. Ele até atravessa um incêndio florestal, mas é parado por um bloqueio devido a um vazamento conveniente na usina de energia próxima. Desesperado, Truman tenta passar, mas é derrubado, dominado e o levam de volta para casa. Todos esses oportunos eventos consolidam o ceticismo de Truman em relação ao mundo ao seu redor, o que levanta a questão: quantos eventos de emergência em nosso próprio mundo poderiam ser igualmente improváveis? Todas as mentiras contadas pela nossa mídia, todas as narrativas falsas impostas a nós, todas as divisões semeadas pelos algoritmos das notícias, todas essas camadas de falácia que foram incorporadas em todos os aspectos da sociedade. Todos nós temos os meios para interromper essa realidade fictícia e absurda com a qual concordamos, mas escolhemos não confrontá-la. Quando alguém o faz, está rompendo os hábitos que o cerca, ameaçando todo o castelo de cartas sobre o qual a sociedade está construída. É por isso que a realidade autêntica está sempre correndo à frente da nossa compreensão. Como podemos conhecer a verdade quando a lente através da qual olhamos está contaminada por um hábito corrompido, contaminada por todos os modelos de distração que nem mesmo reconhecemos? Se não podemos compreender a verdadeira realidade, não sabemos mais o que é a verdade. Para o reality ser bem sucedido, ele depende de Truman e de sua crença na sociedade ao seu redor. Se ele começa a questionar essa sociedade, ela desmorona junto com ele. Portanto, a sociedade tem que impedi-lo de questionar os hábitos que o cercam. E não somos diferentes. É por isso que vivemos em uma cultura sem alma ou valor, onde tudo que pensamos e fazemos é simplificado pelo reducionismo, onde os fenômenos da natureza, a personalidade, a essência da vida são reduzidos a estatísticas e meros rótulos. Nosso mundo está cheio de mistérios e maravilhas, repleto de aventuras, mas está sendo reduzido a nada mais que uma jaula monótona. Ele nos entorpece a um estado entediado e apático. É isso que o show de Truman tenta nos mostrar. Em casa, Truman sente-se como um animal enjaulado. Sua esposa oferece a ele um café com um sutil merchan de produto. Truman percebe e a confronta. Ele está começando a rejeitar essa realidade ridícula que o cerca e, por causa disso, parece louco. É por isso que a atriz que interpreta a esposa de Truman começa a sair do personagem e pega um utensílio de cozinha afiado para se defender. São essas rachaduras na sua realidade que só acontecem quando Truman para de acreditar nela. Assim como em nosso mundo, estamos começando a ver o aumento de extremismo e uma apatia geral daqueles que se recusam a acreditar em nosso sistema atual. Truman também está reagindo à sua sociedade quebrada. É essa loucura desenfreada que quase termina com a revelação do papel atuado pela esposa de Truman. O amigo de longa data de Truman, Marlon, entra de repente e leva Truman para uma conversa sincera. Mas, nesse ponto, é como colocar um curativo em uma ferida aberta. Tudo está desmoronando e a crença de Truman está diminuindo. Nessa cena, os dois estão sentados perto do rio e começam a relembrar. Kristoff, através de Marlon, tranquiliza Truman de que a vida de Truman tem significado sim e é normal. Ele conforta Truman ao assegurar a ele que se o que Truman acredita fosse real, todos teriam que estar envolvidos, incluindo ele mesmo. Embora isso não seja possível, pois Marlon nunca mentiria para ele. Superficialmente, Truman aceita isso, mas no fundo, ele sabe que Marlon é apenas uma vítima do jogo. Ele sabe que seu amigo não é uma pessoa má, mas que ele não é uma pessoa real. Amanhã chega e Truman parece estar de volta ao seu antigo eu. Ele desenha com uma barra de sabão e tem conversas habituais com seus vizinhos e colegas de trabalho. Ele até parece interessado em um novo colega de escritório. A noite chega e tudo parece estar como de costume, com Truman dormindo profundamente. No entanto, Kristoff sente que algo está errado. Truman adormeceu no porão em vez de na cama. Então Marlon é enviado novamente com uma caixa de cervejas para investigar e fazer Truman voltar ao normal. No entanto, dessa vez ele descobre que Truman não está lá e escapou da casa. Kristoff faz um chamado para que todos os atores procurem Truman e, pela primeira vez na história do programa, interrompe a transmissão. No entanto, mesmo com todos os atores em busca de Truman por todo o set, ele não é encontrado.
Christoph está em desespero e ordena que a iluminação do set seja alterada para o modo luz do dia. Seguindo um palpite, ele direciona a equipe para procurar pelas câmeras próximas ao porto. Após passar por algumas câmeras, a equipe encontra Truman a bordo de um veleiro e Christoph dá a ordem para retomar a transmissão. Christoph então decide enviar uma violenta tempestade em direção ao barco de Truman para desencorajá-lo. Christoph aumenta a violência do clima, mas, após alguns minutos, ele recua. Ele percebe que Truman está disposto a morrer pela verdade ao gritar para o céu. Isso é o melhor que vocês sabem fazer! Christoph, como uma figura divina, desce para enviar a mais violenta tempestade até o momento. Para o desespero de sua equipe e produtor, Truman continua resistindo, mas já está inconsciente. No último minuto, Christoph interrompe o clima violento e acalma as águas. Truman recupera a consciência e começa a velejar com todas as suas forças para a icônica cena final. Agora todas as suspeitas de Truman foram confirmadas e em êxtase ele começa a tatear a parede. Truman vê a rampa no final da água e a segue. A audiência fica cativada. O clímax de seus 30 anos no show de Truman que agora parece estar chegando ao fim. Truman vê uma escada e sobe lentamente. No topo, ele localiza a porta com a etiqueta Saída, revelando o que está além de seu domínio. Uma voz divina ecoa pelos céus e Christoph revela que Truman era a estrela de um programa de TV com o mundo inteiro o assistindo. Truman pergunta: nada era real? Em resposta, Christoph diz que Truman é real, e é isso que o tornou tão agradável para milhões de pessoas. Christoph tenta manter Truman no cenário, indicando que não há mais verdade no mundo real, e que no mundo que ele criou para Truman, ele não tinha nada a temer, a ignorância era abençoada. Após alguns momentos de silêncio, Truman olha para a câmera e diz: Se por acaso não nos virmos, bom dia, boa tarde e boa noite. O impulso dominante de Truman de retornar ao que é real faz com que todo o reality desmorone. Sua busca pela compreensão da verdadeira realidade é suficiente para derrubar a falsa realidade em que ele estava vivendo. Ao atravessar a porta, simboliza Truman retomando o controle e rejeitando uma realidade estéril e vazia. Por fim, a reflexão mais interessante a se fazer é do despertar além das telas. Os espectadores do reality show são retratados de maneira passiva, como meros observadores diante do espetáculo, desprovidos da capacidade de agir ou de refletir sobre os acontecimentos. Essa representação revela a falta de uma perspectiva crítica por parte do público, incapaz de compreender o verdadeiro significado do fim da utopia criada por Christoph e a libertação de Truman dessa simulação que imita a nossa própria sociedade. A euforia que toma conta da plateia ao presenciar a jornada de Truman é superficial. O público foi condicionado a interpretar as histórias com base nas emoções que elas evocam, ignorando as entrelinhas que sustentam os acontecimentos narrativos. Assim, após o término do reality show, a audiência simplesmente troca de canal, voltando à sua rotina de consumo desenfreada. Quer mais um pedaço? Não, tudo bem. Não tem mais nada pra ver. O que tá Cadê passando? o guia da TV? A sociedade de consumo continua intacta, sem ser verdadeiramente desafiada ou questionada, mas infelizmente muitos optam por permanecer na superfície, trocando de canal e ignorando a oportunidade de uma verdadeira transformação. Me diz aí, concorda com as críticas apresentadas? Teve mais algum detalhe do filme que deixei de mencionar? Me conta aqui nos comentários, curta só se realmente gostou desse vídeo e se inscreva se quiser ver outros filmes por aqui. Valeu!